Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre oração. Eu tenho um e-mail aqui, pastor, do Sérgio Costa. Ele escreve, citando Tiago, capítulo 4, versículo 3. Ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. E ele cita também no seu e-mail que Paulo orou contra o espinho na carne e não foi atendido. Jesus orou: passa de mim esse cálice, e prevaleceu a vontade do Pai. E aí ele pergunta: se Deus é soberano e seus planos não podem ser frustrados, por que nós devemos orar? É uma pergunta até sincera, né? E aí outra pergunta para ajudar, então, seria: se devemos orar, então como isso deve ser feito? Isso. Em primeiro lugar, nossa saudação ao Sérgio, que nos mandou um e-mail. E nossa expectativa é que esse programa possa atender às dúvidas que você tem e solucioná-las. Com relação à passagem de Tiago 4, o que está dito ali é que Deus responde às orações quando elas são feitas por um propósito ou por um objeto ou um objetivo que seja lícito. Deus vai atender aquilo que está dentro do seu querer e da sua vontade. Se uma pessoa está pedindo, por exemplo, que Deus o ajude a se livrar de uma mentira que ele contou, ou tipo assim: Deus, eu não tenho carta de motorista e eu vou fazer uma viagem até a próxima cidade, por favor, faz com que nenhum guarda de trânsito me pegue, não é? E me pare. Tem um monte de oração assim. Tem um monte de oração assim. Esse não é o tipo de oração que Deus responde. Nós estamos pedindo mal, não é? Pedindo errado. Deus promete responder aquilo que está de acordo com o que é certo, que é justo, verdadeiro e, enfim, com as orientações da palavra de Deus. A segunda questão, que ele usa como exemplo a oração de Jesus e de Paulo, ambas foram negadas por Deus, e ele então quer saber a relação da soberania de Deus com as nossas orações. O que nós dizemos é que na sua soberania e no governo do mundo, Deus estabeleceu e determinou que as nossas orações seriam os meios pelos quais ele haveria de realizar os seus objetivos. Então, num sentido muito real, as nossas orações fazem a diferença. Deus ouve, Deus atende, Deus responde. As orações não são ilusórias. Nós podemos orar com confiança e pedir a Deus aquilo que está de acordo com a sua vontade, na expectativa de que Ele, no tempo dele e da forma dele, haverá de nos responder. Agora, Nathan, tem muita coisa a respeito de oração que precisa de esclarecimento. Deveria ser um assunto simples, né? Um assunto fácil, né? Mas a verdade é que talvez não haja um assunto que precise de tanto esclarecimento como essa questão da oração. Deixa eu colocar aqui alguns pontos só assim que me vem à cabeça. Primeiro, sobre o como orar, porque é uma das perguntas também aí do Tiago, né? Sim. A Bíblia é muito clara sobre como a oração deve ser feita. Ela tem que ser dirigida a Deus. Ela não pode ser dirigida a anjos, ela não pode ser dirigida a quem morreu, ela não pode ser dirigida a imagens. A oração tem que ser dirigida ao Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ela tem que ser feita em fé, ou seja, crendo que Deus existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Ela tem que ser feita em nome de Jesus, e não no nosso próprio nome, ou não no nome de algum santo, ou de um outro mediador, porque só tem um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. E ela tem que ser feita pelos motivos corretos e a partir de um coração que não contempla a vaidade nem a iniquidade. Há muitas passagens na Bíblia que dizem que para receber de Deus uma resposta, nós precisamos estar andando com Ele. Por exemplo, o Senhor Jesus disse que se nós não perdoarmos aos homens os seus pecados contra nós, também o nosso Pai não nos perdoará as nossas ofensas quando a gente pedir perdão. Também no livro dos Salmos diz: se eu no meu coração contemplara a iniquidade, o Senhor não me ouviria. E muitas outras passagens onde há essa relação entre a santidade de vida e as respostas de oração, não é? Então, a gente, na hora de orar, deve lembrar de todos esses fatores. Mas há questões, Nathan, relacionadas com a oração que também precisam de esclarecimento, como, por exemplo, o tempo de orar. Quanto tempo eu tenho que orar por dia? 1 hora? 2 horas? 4 horas? Tem muita gente que fica preocupada com isso. É até meio legalista nesse sentido. Nesse sentido. Acaba a Bíblia, uma ordem, né? A Bíblia não estipula, Nathan, um tempo de oração. Na verdade, o que a Bíblia diz é que nós temos que orar sem cessar. Passar o dia todo em espírito de oração.
enquanto eu estou no trânsito, enquanto eu estou lavando prato, enquanto eu estou no meu escritório, enquanto eu estou estudando, enquanto eu estou me divertindo. O meu coração deve estar sempre elevado e conectado com Deus, em comunhão permanente com Deus. Se nós tivermos, e é bom que tenhamos, possibilidade, devemos reservar um tempo separado só para isso. E isso vai variar muito de acordo com a pessoa. E se eu passei o dia todo em espírito de oração, eu não tenho como gastar 1 hora orando, porque eu já falei com Deus o dia todo. Mas tem algumas pessoas que vão acabar achando que não precisa separar esse tempo. Será que alguma pessoa vai acabar ficando meio que... Não. Eu estou pensando... Você já viu, desculpe, Sim. Aquelas... Hoje em dia você recebe uma mensagem no WhatsApp pedindo oração, aí o pessoal só coloca aquelas mãozinhas postas aqui e parece que já... tipo assim... Já atendeu? Já orou. Não, isso não substitui a oração, certamente, não é? Mas o que eu quero dizer, Natson, é que se a gente puder, Jesus nos deu o exemplo de como ele separava diariamente um tempo para a oração. O que eu estou dizendo é que não nos é dito quanto tempo era isso. Então, é bom todo dia nós termos um tempo a sós com Deus, o que não exclui a gente passar o dia todo em espírito de oração. E se você tem esse hábito de ter um espírito constante de oração, viver em oração constante com Deus, naqueles dias em que não der para você separar um tempo, não vai prejudicar tanto a sua vida espiritual, não é? Outra questão que as pessoas têm é que horário durante o dia a oração é mais eficaz. Tem gente que diz que orar pela madrugada. Tem gente que diz que orar 3 vezes por dia. Tem gente que vem com essas ideias aí, as mais absurdas, né, a respeito de oração. A verdade é que a Bíblia não estabelece nenhum horário em que a oração seria mais eficiente do que em outros. Orar de madrugada pode ter uma vantagem, tipo assim, você está sozinho, há silêncio, não é? O clima é mais agradável, então isso pode ajudar você na sua atitude mental, no seu foco, né? Mas não que isso vai fazer a oração ser mais agradável, orar pela madrugada. Não há nada na Bíblia que diga que Deus responde melhor às orações da madrugada do que aquelas feitas ao meio-dia, ou no meio da tarde, ou qualquer outro horário. Estou me lembrando aqui, pastor, que tem gente que perde o sono e diz assim, dá o remédio. Falei, se você perder o sono, você acorda para orar que o diabo faz você dormir. Como se fosse um sonífero. Pois é. Outra questão que o pessoal mistura muito, Natson, o lugar de orar. Eu vou orar no monte, porque lá no monte Deus atende. Ou então eu vou orar em determinado local, no vale, porque no vale Deus atende. Eu vou orar lá na casa da irmã profetisa fulana de tal, porque lá Deus atende. Não há um lugar específico na Bíblia onde Deus prometa responder as orações mais do que ele responderia em qualquer outro lugar. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo disse que vai chegar o tempo, ou chegaria, já chegou, não é, em que nós não adoraríamos a Deus num local específico, não é? Porque ele é espírito e importa que o adoremos em espírito e em verdade. Em qualquer lugar onde nós estejamos, nós podemos nos dirigir a Deus em oração. E também tem aquela confusão a respeito da postura. Orar de joelho, orar em pé, orar prostrado. Alguns acham que a postura na oração torna a oração mais eficaz se for feita, por exemplo, vamos pegar o mais comum, de joelhos. Se a gente ora de joelhos, é uma postura geralmente de quebrantamento, de humilhação, de um servo que se ajoelha diante do seu Senhor. Coração então, já dobrado. O coração dobrado, então aquilo pode psicologicamente nos ajudar, mas não é o estar de joelhos que vai fazer com que a oração seja mais eficaz se eu a fizesse do que se eu a fizesse em pé, ou sentado ou deitado na minha cama. Onde eu estiver e da forma como estiver, eu posso me dirigir a Deus, e se eu fizer isso em nome de Jesus Cristo, com fé, pelos motivos certos e com o coração puro, santo diante de Deus, então a oração ela terá o mesmo efeito que teria se eu tivesse de joelhos orando de madrugada durante 2 horas ou alguma coisa dessa natureza, né? Uma outra coisa que o pessoal também confunde muito nessa área de oração é a famosa oração de concordância, que está escrito lá em Mateus 18, né? Se 2 ou 3 concordarem naquilo que pedirem, será feito pelo meu Pai que está no céu. Só que no contexto, o Senhor Jesus estava se referindo a um processo disciplinar, em que a igreja se reunia para tratar de um irmão faltoso. Chamaria 2 ou 3 testemunhas para poder tratar daquele assunto. Então, nesse contexto de ajudar um irmão que está em pecado, a presença de 2 ou 3 pessoas em oração garante a presença de Jesus no meio deles. Isso não significa, então, que aquela passagem é um cheque em branco, onde Deus vai atender
e dar tudo aquilo que 2 ou 3 pessoas pedirem. Imagina, 2 ou 3 pessoas se reúnem e dizem assim, Deus, nós queremos abrir um negócio novo e determinamos que o Senhor vai nos dar prosperidade com base lá em Mateus 18. Não é isso que aquela passagem está falando. Ela é tirada muito de contexto, né? E usada para isso aí. Outra coisa que as pessoas precisam entender, Nathan, é que o nome de Jesus não é uma senha para desbloquear as bênçãos de Deus. Sim. Como se fosse um talismã, como se fosse uma palavra mágica, não é? Alguma coisa nesse sentido. Então, orar em nome de Jesus significa simplesmente orar confiando nos méritos de Jesus. Que a nossa oração chega a Deus através dele e por causa dele. E que Deus nos atende não é porque nós merecemos, mas por causa de Cristo, do que ele fez na cruz, que nos reconciliou com Deus pela intercessão de Jesus Cristo em nosso favor. Então não há nada mágico aí, místico, usar o nome de Jesus como se fosse um abracadabra, né, ou abre-te sésamo, ou alguma coisa do tipo. Não é nada disso. Muitas pessoas têm esse tipo de confusão. E tem muitas outras coisas aí que a gente poderia falar, nosso tempo está terminando, Nathan. Mas o resumo que eu quero dizer é o seguinte: a gente deve passar o dia em atitude de oração, de dependência de Deus, em comunhão com Deus mediante Jesus Cristo, andando no Espírito, orando em todo o tempo, orando sem cessar. Buscando orientação, intercedendo por outras pessoas, agradecendo as bênçãos e, sendo possível, e eu espero que seja, tirando um tempo para, diante de Deus, orar mais especificamente por assuntos específicos, por uma lista de oração, com isso ler a palavra de Deus também, enfim, ter um culto individual, devocional particular. É isso que nós achamos que é o ideal e é isso que eu espero, querido ouvinte, que você também pratique. Muito bom. Você falou agora há pouco de interceder pelos irmãos e tal. R.C. Sproul, naquele livro Discípulos, hoje ele diz que muitas vezes as pessoas pensam que a gente só ora para pedir, mas a gente ora para agradecer a Deus, para interceder pelos outros, para louvar a Deus, né? Exatamente. Bom, pastor, obrigado pelo seu comentário.